Por falar nessa rapidez, né? O Pix, o grande diferencial dele é essa coisa instantânea. Então não dá para demorar. Não dá. E aí, recentemente, vocês anunciaram na internet, causou aí um alvoroço. Eu fui lá, a gente ainda vai falar mais disso, com certeza. Tem muito chão aí para falar sobre isso. De que vocês estavam saindo da cloud e investindo no seu próprio data center. Exato. A galera surtou, porque a gente hoje em dia é só cloud para quê? Cloud para lá e cloud para lá. Por que essa tomada de decisão? Custo, velocidade... mais controle. Explica um pouquinho aí pra gente. Essa decisão de construir sair da cloud, montar o próprio data center, eu acho ela emblemática. E foi uma decisão difícil, mas é o que toda empresa deve perseguir. Se propor perguntas difíceis e tomar decisões difíceis, né? Quando começou o projeto, como é que ele começa de novo? Perguntas, a gente começa a estruturar as coisas. Eu comecei a pensar, peraí, o que é a UV hoje? Só para a gente ter um pouco de ideia, tá? Inclusive agora é um bom horário, né? Final da noite a gente pode estar recebendo 25 mil requests por segundo. Então é 25, 50, 75, 100 mil requests por 25 por segundo. Sim. Por quê? E a gente começou a ver que muitos clientes ainda usam pooling. Eles ficam batendo, pagou. Uma opção era cobrar dos clientes. Outra opção era aceitar que alguns clientes ainda precisam desse tipo de arquitetura. Entendi. Então, quando a gente começou a procurar isso, a ideia do projeto é a seguinte, a nossa infraestrutura para servir nossos clientes, ela tem que ser impecável. A gente está se prometendo esse ano um SLA de 99.9, são 4 noves. SLA? É Service Level Agreement em inglês, é o nível de acordo de serviço em português. Quer dizer que a gente quer... Né? O tempo que a plataforma fica disponível para esse ano, a gente está prometendo 99.99. O que quer dizer que esse ano a gente pode ter qualquer intercorrência de no máximo 4 horas. Isso inclui atualizações sistêmicas. Então, quando você começa a querer assim, eu quero uma plataforma extremamente ágil, capaz de aguentar essa quantidade de transações, capaz de aguentar a nossa vontade de fazer releases toda hora, e isso é uma coisa que o Sibelius, a gente chega a fazer 10, 12 releases por dia. Ele compartilha bastante os pull requests. E essa ideia, então o que acontece? A gente tem continuous building, continuous deployment. Então, a gente opera como um hospital, o marca passa, tem que ter esse nível de SLA. Então, a ideia de construir o data center, foi genial, porque a cloud não entrega mais isso pra gente. Caraca. E a ideia do data center, o que acontece? Quais são os grandes atributos? Bom, a primeira cloud no Brasil estava lá, inclusive o data center. Eu vou escolher ele aqui, né? Se tem alguma coisa que você entende é de cloud. A gente tem uma coisa que entende de cloud. Mas o que acontece? Esse projeto não seria possível 3, 4 anos atrás. E eu acredito que vai ter um movimento de sair da cloud insano. Não, faz bastante sentido. Mas por que isso? O que está por trás disso tudo? Tá? Primeiro, agora a gente tem Kubernetes, que é um serviço de orquestração. Você tem Proxmox, você tem LXD de virtualização de nível. Então, tudo que é legal, que antes era acessível somente aos 4 grandes players de cloud, agora... Qualquer um pode implementar. Não é qualquer, ainda continua tendo um desafio, mas a gente tem. Sim. Então, quando eu olhei assim, peraí, aquele show de... Eu me senti num show de mágica. Tava lá os caras da cloud fazendo um show de mágica. Peraí, eu aprendi a mágica. Eu sei fazer essa mágica. E aí você vai se divertir. E eu vou se divertir com a nossa própria infra, entendeu? Então, a gente montou essa infra. Que legal. Que você tava lá no primeiro dia. Eu tava lá para ver o servidor, mas por trás disso a gente não faz ideia de tudo que vocês tiveram que fazer para chegar nesse ponto. Para montar essa infra. Mas a ideia toda, eram 3 coisas que a gente tava buscando. Tá? Ser extremamente eficiente. Ter a conveniência, ou seja, gerenciar essa infra toda. Eu não posso voltar para trás e ficar formatando meu kernel do Linux. Eu até gosto de fazer isso. Mas não é isso. Ela tem que ser fácil. Hoje, a nossa cloud, a gente consegue mexer com o mouse e ser extremamente seguro. Por segurança, eu estou falando de criptografia pesada e tudo mais. E foi fácil atingir isso. Agora, esse projeto tem 1 mês que a gente foi ao ar com o data center. Em novembro, mesmo, quando eu comecei a conversar com o time, eu acho que metade do time da UV era contra. Ninguém levantou muito a voz. Seu louco. E é interessante pensar que sair da cloud até 45 dias atrás, antes da gente anunciar, parecia ser algo absolutamente maluco. Da mesma forma como o Pix foi em algum momento atrás. Não, isso não faz o menor sentido. Hoje, essa decisão para nós, ela parece natural. E é isso que eu acho que todo mundo deve se perguntar. Esse tipo de pergunta difícil, ela não foi fácil a decisão.
Firmware Sibelius, muito Excel, planejamento faz conta, olha para lá, vai para lá, acha fornecedor, traz hardware, traz servidor. E de repente, cara, quando a gente vai, uau! Então hoje isso é um diferencial competitivo nosso insano. Que demais, cara. Não, e eu acho que garante realmente uma questão de custo mesmo, isso que você falou. Tem ali o vendor que ele vai ficar ali atualizando essa transação do Pix, mesmo em questão de 1 segundo, ele fez isso 3, 4 vezes. Eles fazem. A Cloud, ela não tá nem aí, ela vai te cobrar, ela vai me cobrar todas linearmente. essas vezes. Não, a ideia, o custo, claro que entra. A gente precisa proteger o capital da empresa e como startup a gente tem que fazer bom uso. O custo é uma equação. Sim. Mas ele não é a equação mais importante. Cara, a qualidade do que a gente tem hoje, cara, em tempo de resposta... Nisso eu fui ver lá também, né? Vocês estão ali perto de um link super Bom, vamos lá, onde a gente está? A gente está numa operadora de telecom, parceira nossa, que nos cedeu o andar lá, a gente montou a estrutura. Então, o que eu tenho hoje, tá? Todos os nossos servidores eles estão conectados a 10 gigabytes fibra full duplex. Que é algo assim, imaginar, tipo, cada servidor nosso hoje consegue ter o mesmo internet, às vezes, que uma cidade inteira tem. Se ele vai usar isso ou não é outra história. Metros da gente, no andar de baixo, está o PPT, ou Ponto de Troca de Tráfego de São Paulo, que tem 70% da internet da gente. Do Brasil. Do Brasil então, passando por ali. Então a gente está a 1 milissegundo, que é algo assim também inimaginável. É da distância física. Distância física do ponto de troca de tráfego aqui em São Paulo. Que demais. Então, quando você começa a começar... E tá lá, e a gente tá. Então, a gente tem... E quando a gente começa, então, custos disso, o que a gente fez, né? Vou trazer o meu chapéu de planejamento estratégico. A gente trocou CAPEX, OPEX por CAPEX. Quem conhece de finanças é Operational Expenses, Capital Expenses. Então, o que a gente fez? A gente trocou o custo operacional, que você paga todo mês, por one shot. A gente comprou hardware, a gente teve que comprar bastante equipamento nessa história. Isso tem um custo, a gente alocou esse dinheiro. Sim. E quando eu anunciei isso para os investidores, eles ficaram, você é louco. Depois eu mostrei o Excel para eles. Nossa, que legal que você fez isso, né? Mas essa equação, eu teria aprovado o projeto se essa equação fosse 3:1. Ou seja, se o payback fosse na magnitude de 3. Quando a gente fez a conta, deu 10:1. Ou seja, nossa operação hoje é 10 vezes mais eficiente do que se a gente operasse mensalmente numa cloud, qualquer cloud que seja. Então, isso quer dizer o seguinte, em linhas gerais, o tempo que esse projeto vai se pagar vai ser 10 meses. Nossa. No volume que a gente está fazendo, na quantidade de hardware que a gente está fazendo, é raro achar um projeto onde você tenha esse payback, nesse volume, com esse SLA, garantindo essas coisas que a gente queria. Cara, Continuous Building vai continuar funcionando, Continuous Deployment também, a gente vai ter o SLA, vai ter o custo e o preço. Então é raro achar um projeto, porque em geral você só tem um, né? O é bom e o não é barato, ou é demora. A gente achou os três ao mesmo tempo, tá? Então essa ideia que até algumas semanas atrás as pessoas assim que são loucos, a gente está recebendo ligação. Peraí, me conta, qual a mágica? Agora as pessoas me perguntam, cara, qual que é a mágica? Como é que vocês conseguiram fazer essa mágica? Eu vou até falar pro chat, galera, se vocês têm interesse em saber mais desse assunto, que a UV venha, eu tô afim de puxar o Turk, puxar o Sibelius, fazer alguns tipos de webinar, de onde que a gente possa discutir mais sobre isso, porque eu tô vendo que tá gerando um interesse geral, tanto de dev, da galera tech, mas também da galera de startup, de outras empresas. A gente pode fazer um startup inteiro sobre infra. A gente pode pegar por que a gente escolheu o hardware que a gente escolheu. Comenta aqui que eu quero saber, gente. Assim, vamos lá. Tem uma coisa, falando, né, de desenvolvimento de software, tá? De novo, Alan Kay fala isso, o próprio Steve Jobs falou algumas vezes. Se você quer ser bom no teu software, você tem que entender do teu hardware. É uma frase de Alan Kay, o próprio Steve Jobs cita isso em algumas apresentações deles. A Apple segue muito esse paradigma, né? A gente construiu o nosso hardware, tá bom. Ao fazer... Não é que a gente construiu, a gente comprou em equipamentos e tudo mais, e a gente trouxe. Eu acho legal as pessoas conhecerem isso. Sim. Como funciona isso. Por exemplo, eu acho vital. Eu acho vital. E quando você entende isso, o teu código fica melhor. E aí, coisas que a gente não esperava no projeto Data Center. Cara, a nossa aplicação ela era rápida. De novo, a gente é apaixonado por código. Só que agora ela mais rápida do que chega a ser estranhamente muito rápida. Que legal. Ela pisca na tela. Né? Porque assim, eu tô para 70% do tráfego brasileiro, eu consigo entregar em menos de 10 milissegundos. Qualquer tela lá. É algo assim, uau. Né? Muito bom. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente começou a entender do nosso hardware.
Tá, mas vocês gastaram muito? Não, a gente gastou o orçamento certo e a gente conseguiu fazer mais rápido, fácil de usar, com continuous building, com continuous deployment e extremamente criptografado. Essa é a mágica que a gente enxergou e é estranho. Depois que a gente viu isso, cara, não tinha como parar esse processo, entendeu? Agora eu vejo todo mundo... Pessoal, vocês estão tudo correndo pela cloud, a gente deu a volta por fora. Perfeito. E reinventou a roda aqui. Tá? Perfeito. Ó, a Aline já falou que quer, a galera do Devs 40 mais também. Falei até aqui para postarem aqui a frase que você falou de novo, que depois eu vou querer anotar, eu vou querer rever essa frase.